Fala investidor, eu sou o Derek, esse é o canal Pingado na Bolsa. Aqui a gente fala sobre fundos imobiliários e ações, e hoje a gente vai falar aqui sobre o TRXF11, o TRX Real Estate FI. E se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, não perder os próximos vídeos, então vamos lá para o vídeo. Então, a gente vai ver aqui o relatório gerencial de junho do fundo, tá? O relatório mais recente que a gente tem sobre esse fundo de investimento imobiliário, com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, desenvolvimento e da venda de imóveis locados preferencialmente para grandes empresas com contratos de longo prazo, tá? Esse é o objetivo principal do fundo, mas vamos dar uma olhada aqui em algumas informações do fundo. Bom, o fundo, como eu falei, é o TRX Real Estate Fundo Imobiliário, não tem prazo determinado, tá? O prazo dele é indeterminado. A data de início foi no dia 15/10/2019. O gestor é TRX, gestora de recursos, assim como o consultor imobiliário aqui também é um braço da TRX, tá? A taxa de administração é 1% ao ano sobre o valor de mercado e tem uma taxa de performance aqui de 20% sobre o que exceder os rendimentos distribuídos em relação ao IPCA mais 6% ao ano, beleza? Com relação aqui às cotas, ao valor patrimonial e o mercado secundário, são 5.600.000 cotas, 32 mil cotistas, um valor patrimonial aí na casa dos 600 milhões de reais, a cota patrimonial de R$ 106,30, a cota de mercado está um pouco abaixo do valor da cota patrimonial, então está em R$ 103,50, o que dá um valor de mercado de 583 milhões de reais. Essa cota de mercado na data base de 30/6/2021. Aqui a gente dá uma olhada na performance histórica do fundo, então a gente vê que o TRX-F11 teve um desempenho aí de 14, uma rentabilidade, né, de 14,21% desde o seu início, que foi no dia 23/1/2020, data da listagem do fundo na B3, na nossa bolsa brasileira. Essa rentabilidade do TRX inclui a variação da cota no mercado secundário, que é aquele mercado em que a gente compra e vende lá no home broker, e a distribuição de dividendos, tá? Então considera tanto o valor da cota quanto os valores dos dividendos distribuídos. A gente vê aqui que desde o início do fundo ele está batendo o IFIX, que é o índice da bolsa, e ele está batendo o IFI-E, o índice do Banco Inter, tá? Composto por fundos que investem em imóveis para renda. Também está batendo o CDI, o IPCA mais 6%, que é o benchmark do fundo, não está batendo. Então, a gente vê aqui que o fundo não poderia, por exemplo, cobrar uma taxa de performance porque ele não está batendo o benchmark dele. Aqui o número de investidores, a gente teve um crescimento lá em fevereiro de 2020, janeiro de 2020 para junho de 2021, foi um crescimento bem acentuado aqui, são mais de 32 mil investidores. Aqui a distribuição mensal, 70 centavos por cota, o que representa o dividend yield anualizado de 8,12% sobre a cota de mercado de R$ 103,50. Esse pagamento foi para detentores de cotas no dia 30/6 e vai ser realizado aqui no dia 15/7/2021. Então, se você tinha as cotas desse fundo até o dia 30/6, no dia 15/7 você vai receber esses 70 centavos por cota. Aqui um resumão dos principais números do TRX, então a área bruta locável de 382 mil metros quadrados, são 44 imóveis, o portfólio é distribuído em 11 estados diferentes e ele tem uma diversificação aqui em tipos de imóveis também. Então, o valor patrimonial por metro quadrado em imóveis logísticos é de R$ 2.167,15 e dos imóveis em varejo, R$ 4.195,13. O valor médio por locação aí por metro quadrado é de R$ 15,85 em logístico e R$ 24,77 em varejo. Então, sobre o TRXF, no dia 30 de junho, eles anunciaram a distribuição de 70 centavos por cota, o valor que representa, como eu comentei, um dividend yield de 8,12%, é um dividend yield interessante, mas a gente tem que ver também o detalhe aí dos imóveis para ver se é interessante ou não comprar esse fundo imobiliário, se vale a pena ou não. E só para lembrar, como eu sempre lembro, isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda desse fundo. Estou mostrando aqui o que saiu no relatório gerencial dele para você ter as melhores informações para você poder tomar uma decisão sobre se esse fundo deve ou não entrar na sua carteira, beleza? Aqui eles comentam que esse é o 9º mês consecutivo em que a distribuição atinge o topo das nossas estimativas, nas estimativas deles, no caso,
de distribuição entre 64 centavos e 70 por cota, desde quando concluíram a operação de aquisição de 39 lojas do Grupo Pão de Açúcar e do Açaí em agosto de 2020. Só para lembrar, o Grupo Pão de Açúcar e o Açaí eram a mesma empresa, eles fizeram uma cisão, ou seja, hoje em dia você pode comprar ações do Grupo Pão de Açúcar e do Açaí separadamente. São duas empresas diferentes. Desde o início das negociações das cotas do fundo na B3, a rentabilidade total, que inclui a variação da cota no secundário e a distribuição de dividendos, é de 14,21, como a gente viu, contra 11,71% negativos do IFIX. A gente sabe que nos últimos meses aí o IFIX tem apanhado bastante, tem caído bastante, principalmente por conta do aumento da Selic, tá? Mas nesse mês aí, as cotas tiveram um decréscimo aí de 1,21%. Aqui eles comentam sobre um galpão logístico alugado, ocupado aí pela Camil. A Camil vai deixar de ocupar esse galpão logístico e ele corresponde a 4,62% das receitas imobiliárias do fundo. Eles têm prospectado aí para conseguir um novo inquilino, principalmente aí capitaneados pela equipe da própria TRX e da CBRE, e durante os últimos meses realizaram algumas visitas, tal, mas ainda não foi apresentada nenhuma proposta efetiva. Aqui eles fizeram uma ação bem legal, então, pensando nos cotistas do fundo, que eles estão domiciliados em todos os estados do Brasil, obviamente em todas as 29 cidades que o fundo tem imóveis, então eles pensaram nisso e fizeram uma promoção aqui interessante, que se você, cotista, visitasse o imóvel do fundo, tirasse uma foto externa, inserisse a localização para testar o lugar, você podia marcar ao arroba TRX Investimentos, colocar a hashtag "Sou dono dessa loja com TRXF11", é um pouco longo essa hashtag aqui, mas enfim. E o primeiro investidor que realizasse a postagem em cada um dos 44 imóveis do fundo ia ganhar uma camiseta da loja da TRX. Então é interessante, aqui eles já tinham mais de 15 camisetas distribuídas até o final do mês de junho, tá? Então a promoção ainda continua. Se você for cotista aí do fundo, talvez você possa ganhar uma camiseta só por tirar uma foto e marcar TRX. Mas vamos para o que interessa aqui, que são as receitas, né? Então, as receitas imobiliárias, 4.750.000, os rendimentos mobiliários, 1.352.000, 14.000 receitas financeiras, tem umas despesas operacionais aqui, despesas financeiras, e o resultado operacional aqui no fim do dia foi de 3.960.000, que dá 70 centavos por cota. Distribuíram um pouquinho a menos aí, dando 70 centavos por cota, tá? E sobrou aí mais ou menos uns 3 centavos por cota de rendimento acumulado. Aqui o resultado por segmento, então a receita de locação alcançou 78 centavos, rendimento mobiliário 24 centavos, não teve basicamente nada por cota de receita financeira, teve uma despesa operacional de 10 centavos por cota, despesa financeira de 28 centavos por cota, uma reservinha de lucro aí de 5 centavos e finalmente o rendimento distribuído aqui de 70 centavos. Aqui a gente tem um histórico de distribuição por cota lá em novembro de 2019, 34 centavos, passando aqui para 71, 77 em 2020. A gente vê que desde outubro de 2020 a gente tem uma constância bem grande aqui de 70 centavos. Eles atingiram um patamar interessante aqui de 70 centavos e conseguiram manter esse patamar. Vai fazer um ano daqui a pouquinho. Aqui a gente tem o volume negociado, então o histórico da variação do preço versus o volume negociado. Então aqui a gente tem o valor das cotas, que é essa linha preta aqui, tá? Essa parte cinza é o volume financeiro média móvel. Então a gente vê que mais ou menos aqui na casa de 1,5 milhão, tá? A cota tá mais ou menos aqui na casa dos 100, cento e pouquinho, tá? Uns 105, mais ou menos 102, 103, 105. Aqui vamos dar uma olhada na carteira do fundo. Então, ele investe no TRXB, outro fundo imobiliário que ele tem uma participação grande, tá? Por meio do qual ele investe nos imóveis que ele está comprando, que é um fundo alavancado, isso é daqui. Tem que tomar um certo cuidado com isso. O TRXF é alavancado, é um fundo que tem um risco um pouco maior. Então, se for analisar para poder comprar, tem que olhar bem esses detalhes para poder entender se vale a pena esse fundo para você. E 75% dos recursos do fundo estão alocados em imóveis. 1% em renda fixa. Aqui a gente tem por perfil 14% em logística, 85% em varejo. Você vê que o logístico é uma parte bem menor do que o fundo tem de imóveis, tá?
Aqui por segmento de alocação, então a gente tem alimentos, 4%, casa e construção, 5%, atacadista, 38% e varejo, mais da metade dos inquilinos dos imóveis são do setor de varejo, contrato típico, 3% e atípico, 96%. Aqui a gente vê a diversificação da receita de aluguel por inquilino, então a Sodimac, Camil e Big representam aí mais ou menos 5% cada, né? A Big um pouquinho menos. Camil, só para lembrar, não vai continuar sendo inquilina do fundo, tá? Eles precisam alugar esse imóvel que a Camil estava alocando. O Extra, 14%, Pão de Açúcar, 33% e Açaí, 38%, quase 39% do aluguel. Aqui eu não vou entrar em detalhe em cada um dos imóveis do fundo, porque são muitos imóveis, são 44 imóveis, mas a gente tem aqui as regiões. O fundo está relativamente concentrado em São Paulo, 40%, Goiás, 14%. A gente vê aqui o Rio de Janeiro, 6,89%, além do Ceará, em 7,75% e do Pernambuco, 9,71%. São as principais áreas aí do fundo, mas, como a gente viu, ele está bem diversificado em 11 estados diferentes. Então, a gente vê aqui o total de meses de multa, mais o aviso prévio. Então, esse aqui é o aviso prévio da Camil, 4,62% da receita de aluguel. Em 11 meses, 3,74% da receita. 20 meses, 5,12%. E o saldo remanescente aí de 86,52%. E o vencimento dos contratos aqui, a gente tem quase 80% dos contratos vence em 2035, 2030, 7,79%, agora em outubro de 2021, 4,62%, que é exatamente o aviso prévio da Camil. O mês de reajuste dos aluguéis aqui, a maior parte é no meio do ano, né, nessa meiuca aqui, junho, julho, agosto, assim como maio, em 13%, e todos eles são reajustados pelo IPCA. Então, a gente tem o preço teto aqui para esse fundo imobiliário, não é uma recomendação de compra ou de venda desse fundo, tá? Eu estou apenas passando aqui para você o meu preço teto para esse fundo, então o TRXF11, os últimos 12 meses, 70 centavos mais ou menos por mês, então R$ 8,40. O P sobre o IVP dele está em 0,95, então ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial dele. O preço teto, então, para mim seria de R$ 106,33, com preço atual de R$ 101. Eu teria aí 5,28% de upside para esse fundo. Então é isso, não deixe de assinar o canal, confere a lista aí dos fundos imobiliários que a gente já viu aqui no canal, vou deixar uma playlist para você só clicar, também como botão também para você clicar para poder assinar o nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!